Graça e paz, irmãos, amém? Amém, glória a Deus. Se você está aí na sua casa com a sua Bíblia, abra em Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler do 1 ao 13. Se você quiser só acompanhar, tudo bem também. Espero que todos estejam se cuidando nessa quarentena. E diz assim, Hebreus 11, do 1 ao 13. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa, como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Nós estamos passando por uma época muito difícil na nossa nação. E sem fé é impossível a gente ver uma solução para tudo que está acontecendo. A gente tem que escolher, como esses homens e mulheres, se nós vamos viver por vista ou por visão. Por mais que nós não consigamos ver uma solução ou não estejamos vendo muita coisa, uma luz, nós precisamos crer que existe solução. E precisamos, mais do que isso, confiar na promessa que Deus nos deu. Independente se vamos obter o que nós desejamos ou não, precisamos crer em Deus e nas promessas que Ele tem para nós. Porque como termina o texto falando, nós somos peregrinos nesse mundo. Eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa. E se concentrasse, ligasse o seu pensamento ao céu nesse momento. E começasse a orar ao Senhor, para que Ele te desse uma fé firme. Começasse a pedir a Deus que enchesse o seu coração de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Ele. Peça a Ele que enche o seu coração de fé, para confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós agradecemos por mais um dia de vida. Nós agradecemos pelo Senhor ter cuidado de cada um de nós, estar cuidando de cada um de nós. E te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Que nós possamos enxergar, que nós possamos viver por visão e não por vista. Que nós possamos ver as coisas que não estão aos nossos olhos nus, mas que nós possamos ver aquilo que foi nos prometido,
que possamos avistar, que possamos ter nossos olhos fixos no reino e não nas coisas que estão acontecendo nesse mundo, porque nós não somos desse mundo. Aumenta a nossa fé, nos dê um coração agradecido, um coração que deseja a Tua presença como água, como o corpo precisa de água, o corpo precisa de comida, que nós possamos desejar a Tua presença. Deus, nesse momento agora, venha sobre nossas casas, venha sobre nossas vidas, nos encha com a Tua glória, encha a nossa casa com a Tua glória, encha a nossa casa com Teu poder, que nós não possamos nos conter, que nós não possamos conter o nosso coração de tanta paz com a Tua presença. Nós queremos ser cheios do Senhor, até que não haja mais espaço para nada dentro de nós, a não ser as coisas que vêm do alto, que vêm do Senhor. Nós nos rendemos. Essa noite é a noite de rendição. Pai nosso no céu, adore. Santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Pois Teu é o reino, Teu, o poder é Tua, é a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o reino, Teu, o poder é Tua, é a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o reino, Teu, o poder é Tua, é a glória para sempre. Amém. Levante suas mãos. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer.
Santo, santo. Comece a declarar que Deus é santo. Retire o orgulho, retire o egoísmo, porque nós somos templo do Senhor. Queremos ser habitáveis. Dignos nunca seremos do Senhor habitar em nós, mas o Senhor ainda assim habita em nós, pela graça. Santo, santo, santo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Toma o teu trono, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra
deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Deus, queremos aprender a nos esvaziar de nós mesmos. Esvazie o nosso coração. Esvazie o nosso coração de tudo, de todo rancor, de toda mágoa, tristeza, preocupação. Esvazie o nosso coração. Nós cremos que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus. As pessoas vão ver o Senhor vindo, Senhor Jesus, em glória, e majestade. Santo, 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 santo é o Senhor. Você pode levantar a mão na sua casa e começar a orar pela nação. Levante a mão na sua casa e comece a orar. Orar para que nesse tempo de dificuldade as pessoas possam se lembrar de Jesus. Para que as pessoas possam se render, possam entender que não existe vida sem Jesus. Comece a orar na sua casa. Comece a orar na sua casa. Deus, que as pessoas possam se render ao Senhor. Que elas possam entender que não existe vida sem o Senhor Jesus. Não existe vida longe do Senhor. O Senhor nos salvou e nos livrou do pecado, da morte. Que as pessoas possam entender, que as pessoas possam se voltar para o Senhor. É pela dor, muitas vezes pela dor nós nos lembramos de Deus. Nos momentos de alegria, às vezes as pessoas não se lembram do Senhor. Às vezes é preciso a dor, o Senhor sabe. Às vezes é preciso a dor para que as pessoas se lembrem de Ti. Que nesse tempo as pessoas possam se lembrar do Senhor e se render aos Seus pés. Se render aos Seus pés. Se prostrar e adorar o Senhor. Para que o Senhor sare a nossa nação. Para que o Senhor sare a nossa terra. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
noite, graça e paz. Não é talvez o que nós gostaríamos, vocês do lado de lá, nós do lado de cá. Não é o que o nosso coração deseja. Na verdade, pulsa no nosso coração um desejo muito grande. Nós estarmos juntos, pulsa no nosso coração um desejo enorme. Nós podemos nos reunir como igreja, podemos estar juntos, congregando, reunindo no templo, podendo compartilhar do que Deus tem falado conosco. Sabe, é um tempo muito diferente para todos nós. Diferente para vocês, diferente para nós como igreja. Quantos anos nós passamos nos reunindo no templo, orando, nos abraçando, compartilhando. E de repente nós somos surpreendidos por algo que nunca tínhamos vivido, e isso nos obriga, enquanto comunidade, enquanto igreja, a estarmos separados de alguma forma, a estarmos cada um em seu lugar, na sua casa, recluso. Isso nos é estranho, nós não nos conformamos com isso, né? Nosso coração não apresenta nenhum tipo de alegria em nós estarmos vivendo isso. Queríamos que essa adoração ela fosse com todos nós juntos, nós pudéssemos estar todos juntos, celebrando, adorando, cantando, se abraçando e declarando as grandezas de Deus como comunidade, como igreja. Mas é um tempo que não está no nosso controle, é um tempo que não está na nossa alçada decidir o que fazer, o que não fazer. Mas isso não vai parar a nossa adoração. Isso não vai parar, isso não vai deter o nosso ímpeto em declarar as grandezas, a soberania, a graça e a glória do Senhor. Isso não vai parar o desejo do nosso coração em proclamar que Jesus é o Senhor. Quando nós reunimos uma equipe aqui para ter uma estratégia de levar essa palavra até o seu coração, nosso desejo é que você desfrute, que você continue sendo abençoado, que nós possamos ser abençoados também. Nosso desejo é que a gente se sinta igreja de alguma forma. Nosso desejo é que de alguma forma o sentimento de comunidade ainda esteja em nós. Uma forma de dizer para o nosso coração que nós não estamos sozinhos, que você não está sozinho. O que nós fazemos quando nós nos reunimos, quando nós fazemos uma sala de estudo, uma sala de oração, quando nós fazemos uma live, é dizer para o nosso coração que a igreja continua viva, firme, adorando, confiante. Sabe, estamos em um tempo de pandemia, em um tempo de comportamentos diferenciados, de decretos que nunca imaginamos viver. Eu diria que são tempos apocalípticos, né? Em que alguns se desesperam, o coração de outros se dilacera, alguns não dão conta de lidar com isso. E tudo que nós queremos é declarar quanto Deus é o Senhor da minha vida, da sua vida, do seu coração, da sua casa, seu Deus. Sabe, eu e você não temos o controle da história, mas se você tem acompanhado, nós temos trabalhado o tema escatologia nesses dias, e nós cremos que há um Deus no controle da história. Nós temos dito que a humanidade ela não caminha para o final, ela caminha para o cumprimento do propósito, do plano eterno do Senhor. Não é um final de tudo no sentido de que Deus perdeu o controle e o planeta, o mundo vai se autodestruir. Não, nós caminhamos para o cumprimento do plano de Deus. Ele escreveu, ele traçou um plano, ele não foi surpreendido. Eu gosto de pensar isso. Eu queria compartilhar uma palavra ao nosso coração. Eu sei que são tempos difíceis, não são tempos fáceis. Eu queria compartilhar uma palavra ao seu coração, ao meu coração, mas antes de compartilhar essa palavra, eu queria fazer um momento de oração com você. E eu queria te pedir para me ajudar a orar pela vida da Maria. A Regina Conceição pediu para nós orarmos pela Maria. Ela está no CTI.
Ela está no CTI, nós vamos orar pela vida dela. O Senhor vai alcançá-la lá onde ela está. E você vai me ajudar a orar. Nós vamos orar pela sua casa, nós vamos orar pela sua família, nós vamos orar pelos seus. Nós vamos orar pela igreja, orar pelos governantes. Deus dê a eles sabedoria. E nós vamos orar para que essa pandemia cesse. Para que o Senhor estenda a sua mão poderosa e cesse o crescimento dos números na nossa nação. Deus, nós oramos como igreja. Nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelos nossos governantes, pedimos sabedoria dos prefeitos até o presidente da República, pelas autoridades, sejam elas municipais, estaduais, federais, sejam elas judiciárias ou autoridades militares, civis. Nós oramos, Deus querido, pelos delegados de polícia, pelos comandantes de polícia militar, por aqueles que precisam tomar decisões nesse tempo. Nós oramos, Deus querido, para que o Senhor possa dar sabedoria, iluminar as nossas autoridades, para que elas tomem a melhor decisão. Uma decisão que preserve a nossa vida em todos os níveis. No nível da saúde, no financeiro, na manutenção da nossa casa. Nós oramos, Deus, pelos pais de família. Nós oramos, Pai, para que os empregos sejam mantidos. Nós oramos pelos empresários das nossas cidades, por aqueles que têm uma loja, por aqueles que têm uma fábrica, por aqueles que têm, Deus querido, um ponto de comércio, um negócio, e precisam de alguma maneira sobreviver nas suas casas, com suas famílias, precisam pagar as suas contas, manter seus empregos. Nós oramos, Senhor, pelos pastores, pelas igrejas. Nós oramos, Deus, por homens que vivem integralmente do ministério e têm nesse momento seus templos fechados de alguma forma e não sabem como vão fazer para honrar suas despesas de aluguel, colocar pão na sua mesa. Nós oramos, Deus querido, porque é um tempo diferente, é um tempo que nós ainda não vivemos, é um tempo que a gente não sabe como lidar com ele, é um tempo que nós não sabemos como reagir a ele. Nós oramos, Deus, para que o nosso coração seja acalentado, acalmado em meio a toda essa tempestade, esse turbilhão de coisas que nós ouvimos, que nós vivemos, que a gente precisa decidir, não sabe sequer como decidir. Nós oramos, Senhor. Nós oramos pela vida da Maria, que está no CTI. Nós estamos aqui, ela está lá no hospital. Mas o Senhor, a palavra diz que os seus anjos são espíritos enviados pelo Senhor para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra diz que Jesus liberou uma palavra sobre a casa do centurião e seu servo foi curado. A palavra diz que Jesus entrou na casa de Talita, tomou-a pela mão e disse: menina, levanta. A palavra diz que o Senhor curou a muitos. E como diz aquela canção, o mesmo Jesus que andou em Jericó está aqui. O mesmo Jesus que opera milagres, faz sinais maravilhosos. O mesmo Jesus que libera a palavra de vida onde há morte. O mesmo Jesus que libera a cura onde há doença. O mesmo Jesus que libera a restauração onde há fracasso está aqui e Ele libera. Nós pedimos que Ele libere agora uma palavra sobre a vida da Maria. Se houver alguém nos assistindo e está passando por um momento de enfermidade, seja ela na alma, seja ela no corpo, nós liberamos uma palavra agora em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra sobre essas famílias que estão nos assistindo, sobre a família de cada irmão, sobre as famílias das nossas igrejas, sobre os ministros. Nós liberamos uma palavra, Senhor Deus querido, sobre aqueles que servem ao Senhor. Nós liberamos uma palavra sobre os corações atribulados, sobre os corações que estão ansiosos. Nós liberamos uma palavra, Deus querido, sobre aqueles que estão com o seu emocional abalado, com o seu psicológico abalado. Nós liberamos uma palavra de normalidade sobre cada coração. Nós liberamos uma palavra de normalidade sobre cada mente, sobre cada alma. Nós liberamos uma palavra de que tudo está ordenado. Não é organizado, é ordenado, está tudo em ordem. Nós liberamos uma palavra sobre cada um. Ó Deus, porque nós cremos que o Senhor é poderoso. É por isso que nós abençoamos nossos irmãos, abençoamos a igreja. E nós oramos, Deus, para que tudo isso passe. E passe o mais rápido possível. Para que nós possamos voltar à nossa comunhão com os irmãos. Possamos estar juntos adorando o Senhor. Nós te adoramos, Deus. E somos muito gratos.
pelo privilégio da tecnologia, pelos irmãos que nos servem, nos ajudando a organizar, nos ajudando a transmitir esses cultos. Porque, Deus, dessa forma nós conseguimos chegar até os nossos irmãos, dessa forma nós conseguimos ressoar a palavra, dessa forma nós conseguimos proclamar o reino, o evangelho, mesmo em tempos de dificuldade. Ninguém conseguiu nos isolar como igreja. Nós continuamos juntos, adorando, servindo, amando, proclamando, abençoando e liberando palavra da parte do Senhor. E melhor ainda, a palavra que é liberada aqui nesse ambiente, as canções de adoração desse ambiente, elas saltam, Senhor, para dentro da nossa casa, elas saltam para o nosso coração, elas saltam para a nossa vida. Por isso, Senhor, nós te adoramos e te glorificamos. Queridos, Marcos, capítulo 14, Jesus está começando uma etapa difícil da sua vida. Jesus está começando uma etapa muito difícil, porque tudo está terminando com a chegada do tempo até o Calvário. Em Marcos 14, 29, diz assim: disse-lhe Pedro, ainda que todos se ofendam, ainda que todos se sintam ofendidos, ainda que todos neguem, ainda que todos errem, ele diz, todavia comigo não vai acontecer. Lucas 22, 33, quando Jesus fala sobre o que aconteceria, Pedro responde novamente, ele diz assim, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Esses tempos são tempos de muito questionamento. Eu tenho aprendido que nós nunca fomos ou não somos tão fracos quanto quando nós confiamos em nossa própria força. Não há fraqueza maior do que confiar em nossa própria força. Não há fraqueza maior que confiar em nós mesmos. Não há fraqueza mais latente na nossa alma do que quando a nossa confiança é em nós mesmos. Não há fraqueza mais manifesta do que quando a nossa confiança é depositada em nossa própria força. Jesus está reunido com seus discípulos. E Pedro, ele diz, olha, Jesus, pode ser que todos que aqui estão te neguem. Pode ser que todos que aqui estão pisem na bola com o Senhor. Pode ser que todos que aqui estão fujam. Pode ser que todos que aqui estão te abandonem. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar, Jesus. E olha, tem um detalhe. Eu estou pronto não apenas a morrer contigo. Eu vou para a prisão, eu morro com você. Eu estou pronto a fazer o que for preciso, o que for necessário. O Senhor pode ficar tranquilo. Eu estou disposto, eu tenho força para isso, eu tenho capacidade para isso. Sabe, eu tenho condição para ser preso, ser morto. E eu vou com você até o fim. E ainda que todos aqui se ofendam, ainda que todos aqui tenham um motivo para te negar, eu não farei isso. Eu não farei isso. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai negar o meu nome. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai negar o meu nome. Sabe, aquela expressão de Pedro, ela é como se fosse uma presunção. Ele se julgou melhor que os outros, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Ainda que todos te traiam, eu não vou te trair. Conta comigo. Eu sou teu brother, conta comigo. Eu não vou pisar na bola. Sabe, Pedro pensava que ele era melhor que todos. E aí, de repente, Jesus alerta Pedro sobre um plano de Satanás. Diz, olha, Satanás quis peneirar você como trigo. Como trigo.
Pedro colocou uma confiança exagerada no eu. E foi aí que ele começou um momento de dificuldade. Porque era um momento de dor, era um momento de questionamento. Não era um momento fácil. Então, o segundo momento de Pedro é o momento que Jesus está orando. E Pedro, junto com os discípulos, ele dorme. O mesmo Pedro que prometeu fidelidade restrita, o mesmo Pedro que prometeu se sacrificar, o mesmo Pedro que prometeu que iria até a prisão se fosse necessário. Agora, enquanto Jesus está orando, ele dorme. Todos dormem. Pedro também dorme. Ele não disse que o comportamento dele seria diferente dos outros, que ele tinha mais força que os outros, que ele podia mais que os outros. Agora ele também está dormindo. Agora ele não pode vigiar uma hora sequer. Jesus em agonia, submetendo-se à vontade do Pai. E Pedro dormindo. Num momento tão difícil, num momento tão doloroso. Depois, Pedro comete um outro erro. Chegam os algozes para prender Jesus. Pedro, que tinha dormido, levanta talvez sobressaltado, dormindo na hora errada, não orou, entrou na batalha errada, da forma errada. Ele arranca uma espada, corta a orelha de Malco. Ele queria resolver no braço. Ele não estava orando, ele não estava atento à situação. E ele entra de uma maneira que não deveria entrar. Ele foi insensato quando atacou Malco. Sabe, Pedro correu o risco de no Gólgota naqueles dias ter 4 cruzes, uma para ele. Porque ele foi insensato, ele agiu de uma maneira para resolver. Pedro não entendeu que se Jesus quisesse, ele ia rogar ao Pai. O Pai mandava os anjos, ele resolvia de outra maneira. Pedro não entendeu, ele foi precipitado, ele não soube como agir. Outro problema de Pedro foi que, para quem era tão forte, quando Jesus é Pedro, levado para a casa do sumo sacerdote, de Anás, de Caifás, sabe o que Pedro tomou como atitude? Se juntou às más companhias. Pedro foi seguindo Jesus de longe e ficou junto à fogueira. Sabe, junto à fogueira, ouvindo coisas, ouvindo conversas, ouvindo pessoas que ele não deveria ouvir, vivendo situações que ele não deveria viver. Misturou-se às pessoas que estavam ali, com curiosidade talvez, ou zombando de Jesus, até que alguém o lembrou de quem ele era. Porque Pedro, o texto diz que ele seguiu a Jesus de longe. Foi uma negação explícita. Quando perguntaram, você não é um deles? Você se parece com um deles? Ele simplesmente disse, não conheço tal homem. Nesse tempo nós estamos usando máscaras, né? Por causa do coronavírus. A máscara de Pedro foi tirada. A máscara de Pedro, ela foi arrancada. Sabe por que Pedro negou? Porque o medo dominou a fé. O que estava dentro, o turbilhão de emoções que estava no coração de Pedro, a inquietação por causa daquele dia terrível, uma situação nunca antes experimentada por um simples pescador, e aquilo atribulou o coração de Pedro a tal ponto que a fé foi negada. O medo foi muito maior do que a perspectiva no Cristo. O medo foi muito maior do que as palavras que ele havia recebido. O medo foi muito maior do que tudo que ele havia visto e ouvido Jesus falar. Não foi um momento fácil. Não foi um momento simples. Pedro, aquele dia, caiu vertiginosamente. Como Pedro caiu aquele dia. E assim, às vezes acontece conosco. No meio das tribulações, no meio daquilo que nós achávamos que éramos tão fortes, não é? Nós achávamos que a nossa economia era forte. Nós achávamos que o mundo estava seguro. Nós achávamos que a família estava segura. Nós achávamos que o Brasil estava seguro. Não, isso só acontece na China, no Japão, na Coreia. Isso só acontece
nos Estados Unidos, isso acontece nos países do Oriente Médio, isso não acontece no Brasil. No Brasil nunca aconteceu, nós nunca fomos abalados por nenhuma tragédia mundial. E de repente, parafraseando Lucas, os que transtornaram o mundo chegaram até aqui. O que transtornou o mundo chegou até a nós, chegou na porta da nossa casa, chegou no nosso trabalho, chegou na nossa igreja, chegou na nossa vida pessoal. Todos nós carregamos uma máscara, todos nós temos que obedecer a certas leis por algo que começou do outro lado do mundo, lá no Oriente. O medo dominou a fé, o medo controlou a fé. A fé se viu subjugada, a fé se viu pressionada, a fé se viu, sufocada pelo medo. A nossa força não existe mais. A força de Pedro não existe mais. Ele foi tendo quedas sucessivas, ele foi errando sucessivamente, ele foi cometendo erros que culminaram com uma queda vertiginosa. Nós não somos melhores que Pedro. Estamos sujeitos a fracassos, estamos sujeitos a deslizes, estamos sujeitos a fraquezas. Sabe, nesses dias, a fraqueza tem dominado o coração de muita gente. Às vezes, eu preciso compartilhar isso com você, dá uma angústia, não dá? Às vezes, tudo que nós queríamos era dormir hoje à noite e que amanhã tudo tivesse voltado ao normal. Quantos dias nós estamos esperando que a vida volte ao normal? Quantos dias a gente quer que os filhos vão para a escola? Quantos dias a gente está acordando, não é? Talvez você falava assim, puxa vida, eu tenho que trabalhar amanhã, que coisa chata. Tudo que você gostaria de poder levantar amanhã e ir para o seu trabalho. Tudo que você gostaria de poder levantar amanhã, enviar seus filhos para a escola, levantar às 6:30 da manhã. Tudo que nós gostaríamos é que amanhã a gente pudesse viver como se nada disso tivesse acontecido e pudesse acordar desse terrível pesadelo. Esse é o sonho de todos nós. E isso nos subjuga, isso nos sufoca, isso nos prende. Sabe, queridos, é a única maneira de superarmos isso, é colocarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, colocarmos a nossa fé em Jesus, e não fazer como Pedro, não confiar em nós mesmos. Não é o governo, não é a ciência. Embora Deus possa usar todas essas instâncias, Deus pode usar tudo isso. Essa não é uma briga da fé com a ciência. Porque fé é fé. A fé é o firme fundamento. A fé é o que sustenta todos nós em meio a tudo isso. O que não pode haver é uma pandemia de incredulidade. Sabe, mas Jesus restaurou Pedro. Jesus buscou Pedro de volta. A primeira coisa foi o olhar de Jesus. Lucas 22 diz que Jesus olhou para Pedro. Ele havia dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele diz que Jesus olhou fixamente para Pedro. Ele olhou para o coração de Pedro. Sabe aquele olhar que toca na sua alma? Foi assim que Jesus olhou para Pedro. No exato momento em que ele estava insistindo em dizer que não o conhecia, que não sabia quem era, Jesus olhou fixamente para Pedro. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo, não é assim? Quando ele olha, ele nos queima por dentro. Ele vê tudo, ele sonda tudo. Ele radiografa a nossa alma, nosso coração, nosso ser. Ele sabe o que nós fazemos, o que nós pensamos, nossos passos, nossos
mais profundos pensamentos. Sabe, Ele está nos olhando agora, Ele está olhando para mim e para você agora. E o texto diz que quando Ele olha para Pedro, Ele desnuda Pedro. Não há máscara, não há estilo de vida que sobreviva de maneira farisaica ao olhar profundo de Jesus. A palavra diz que Pedro foi tocado por Jesus quando ele olhou. O texto diz que, mesmo Pedro sendo um prisioneiro daquele momento, mesmo estando preso àquela circunstância, ele lembra de tudo que Jesus lhe disse. Sabe, Pedro não ficou ruminando aquele erro, ele se lembrou do que Jesus havia dito. Jeremias, ele diz em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Talvez nesses momentos em que nós estamos vivendo é tempo de lembrar tudo que o Senhor tem nos falado, tudo que Ele tem dito para o seu coração, aquelas palavras que nós ouvimos que nos sustentaram até aqui. O texto diz também que Pedro chorou amargamente por causa do seu pecado. A expressão amargura aqui é a mesma expressão usada para uma água podre. A ideia é que Pedro fez com que tudo de ruim que houvesse dentro dele fosse jogado para fora. Ele saiu dali e desandou a chorar. Chorou amargamente, então ele caiu em si. Ele saiu do lugar onde estava e ele chorou. A consciência de Pedro, o entendimento chegou a Pedro. Ele caiu em si. Toda vez que um homem cai em si, é tempo de mudar a sua rota. Toda vez que alguém cai em si, é tempo de mudar o modo de caminhar. Lembra do filho pródigo? O texto diz que ele caiu em si e saiu. Pedro deixou o ambiente da negação. Pedro deixou o ambiente do julgamento. Pedro deixou o ambiente da zombaria. Pedro deixou o ambiente da blasfêmia. Foi encontrar um lugar para chorar. Um lugar para se derramar diante do Senhor. Um lugar para dizer: Deus, toca na minha vida. Deus, alcança o meu coração. Ele chorou. Deixou que vazasse toda a lama que estava dentro do seu coração. Ele deixou que vazasse, que viesse para fora, que viesse à tona tudo que estava dentro dele, que podia levá-lo à morte, podia envenenar a sua alma. Depois Pedro vai ter experiências sobrenaturais. Pedro vai receber a notícia da ressurreição de Jesus. Ele vai ter o impacto do túmulo vazio. Porque diferentemente de João, Pedro não chega. A gente sabe que Pedro é assim. Ele não chega e fica na porta, ele chega e entra túmulo dentro. Ele quer ver, ele quer olhar. Ele quer compreender a glória da ressurreição. Pedro também tem uma palavra especial de Jesus. Ele diz: mas ide, dizei seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, como ele vos disse. Marcos 16, 7. Pedro é alguém procurado especialmente por Cristo. Por que esse recado especial é Pedro? É porque Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Ele sabia que o gosto amargo do fracasso ainda estava ferindo Pedro, envenenando Pedro. E Jesus queria Pedro de volta. Sabe, o Deus que nos encontra no meio da nossa amargura, Deus que nos encontra no meio das nossas frustrações, Deus que nos encontra no meio dos nossos medos, o Deus que nos encontra no meio da nossa desistência, o Deus que nos encontra no meio do nosso pecado. Ele diz: avisa os outros e dize também a Pedro. Eu tenho um recado especial para Pedro. Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Ele cita vários nomes e ele cita o seu nome e diz: olha, estou esperando você lá, naquele mesmo lugar.
aonde eu disse que estaria. Lembra da palavra que eu disse? Eu estarei lá. Sabe, Ele não abre mão da minha e da sua vida. A pergunta de Cristo para Pedro foi: tu me amas? O amor foi a forma de Jesus recomeçar com Pedro, porque ele havia negado a Jesus. Depois Pedro desiste, ele vai procurar um lugar para pescar. Ele vai para a pescaria. Ele leva outros com ele, porque é muito mais fácil influenciar na desistência do que na persistência. É muito mais fácil influenciar alguém quando nós estamos sofrendo do que quando nós estamos felizes. É muito mais fácil você ligar a sua televisão no jornal e entrar em uma depressão profunda, porque o jornalista disse que já morreram milhares de pessoas. Coisas boas muitas vezes demoram mais para fazer efeito. Cristo trata da alma de Pedro. Ele diz: tu me amas. Porque a relação com Jesus é uma relação de amor que nos capacita a recomeçar. Ele não desistiu do plano, do projeto que ele traçou para a sua vida. Pedro teve alguns tombos, alguns deslizes, alguns degraus que o fizeram descer para baixo, que o fizeram literalmente despencar no conceito, que fizeram com que ele se sentisse mal. Mas também Jesus o reencontrou. Jesus o olhou fixamente, disse: eu escolhi você. Eu escolhi você. Eu chamei você. Eu te chamei. Sabe, é tempo de chorar amargamente, talvez. Deixar que toda a podridão, que o mundo, que o pecado, até mesmo as circunstâncias da vida têm colocado sobre nós, sejam colocadas para fora. Que nós sejamos como Pedro, no seu grande discurso em que 3.000 almas foram salvas, cheios do Espírito Santo. Queria te convidar a orar. As meninas vão voltar para ministrar essa última canção. E nós vamos cantar essa canção, Era Eu. Sabe por quê? Porque nós estávamos condenados. Nós erramos. Mas Ele nos salvou. Ele nos encontrou. Ele nos redimiu. Ele encontrou você. Ele te achou. Te agradecer por estar conosco. Incentivar você a continuar ministrando sobre a sua casa, a sua família. Nós, como igreja, estamos trabalhando no Projeto Noé. Nós começamos antes da pandemia, não é? Antes do fechamento, vamos dizer assim, dos templos, da proibição, né? Dos cultos congregacionais por causa do coronavírus. Nós havíamos começado o Projeto Noé como igreja. Todas as famílias com seus cultos domésticos. Nós queremos incentivar você a continuar fazendo, não é? Nesses dias em que nós aguardamos a liberação para que a gente retome os cultos com os devidos cuidados que nós precisamos ter. Nós estamos nos preparando para isso, esperando que tipo de orientação nos será dada para que a gente possa retomar. Então nós queremos que você continue ministrando a sua casa, orando conosco, e nós estamos nos preparando para continuarmos trabalhando com as casas, com as famílias, nossos cultos domésticos, as nossas células, nossos pequenos grupos. Então nós queremos continuar vibrando e vivendo isso como igreja. Nós queremos te agradecer, nós queremos abençoar você, queremos dizer que nós estamos aqui quando você precisar. Entre em contato conosco, nos procure. Estamos sempre no templo, durante o dia, à disposição dos irmãos. E ore, isso tudo vai passar. Nós vamos celebrar o Deus que nos restaura, que nos reencontra. Entenda que depois da crucificação existe uma ressurreição. E esse é o grande mistério. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Significa que depois do túmulo, depois da sexta-feira, haverá sempre o domingo de ressurreição.
Deus, eu abençoo a vida dos meus irmãos, cada casa, cada família. Agradeço pelos irmãos que estão aqui conosco, nos ajudando a cultuar e abençoar a igreja do Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos na sua presença. Obrigado pelo privilégio de podermos servi-lo de muitas maneiras, de muitas formas. Obrigado por nos dar condições para fazê-lo. Obrigado por nos dar liberdade para fazê-lo. Obrigado por nos dar, Deus querido, bênção do Senhor, para que nós possamos servi-lo também desta forma. Cada coração e cada casa seja alcançada pelo Senhor. E que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, a comunhão, a consolação, o cuidado, a companhia, o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, seja com a sua casa, com a sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.